A sustentabilidade do ambiente é fundamental para a vida dentro da Terra e isso está ficando mais periclitante com o avanço da crise climática, do aumento da poluição e do desrespeito do homem para com o meio ambiente. Isto redunda e prejudica o trabalho e, se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, examina hoje, com a presença honrosa da juíza Adriana Manta, a emissão de carbono dentro do panorama da sustentabilidade no judiciário. Adriana, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez no Pode Chegar. O que aconteceu para o CNJ aderir a este movimento e emitir uma resolução sobre carbono? Vamos lá. Eu acho que o primeiro grande pensamento que nós temos que ter eu acho que você já trouxe na abertura, né? Só temos esse planeta para viver a nossa casa e precisamos efetivamente nos comprometer enquanto órgão estatal, né? Enquanto judiciário, enquanto um dos poderes, né, da República, a estar preservando, né, e contribuindo para a mudança ambiental. Mas, para além disso, nós temos uma mudança de paradigma político do CNJ quando há adesão tanto do STF quanto do CNJ e aí de todo o Poder Judiciário, obviamente, né, efetivamente, da Agenda 2030 da ONU. Sim. Então, nós temos uma mudança de implementação de todos os ODS e das metas de desenvolvimento sustentável ali, né, enfim, relacionadas nos ODS, também para o nosso público interno, para dentro de casa, né? Também na nossa interação social, sim, né? Na interação justiça-sociedade, sim. Mas as resoluções têm sido muito voltadas para a mudança de paradigma do judiciário com o judiciário. E essa resolução dá quais diretrizes, quais as metas a gente vai ter que perseguir? Vamos começar a tentar estabelecer alguns parâmetros, né? Quando a gente pensa nessa adesão da Agenda 2030, a gente tem uma série de políticas que o CNJ passa a criar, regulamentar, implementar, incentivar, desde a política de participação feminina no Poder Judiciário, por exemplo, até a política própria de sustentabilidade. Né? Então, lá em 2021, né, o CNJ vem com a resolução 400, né, que a gente vai tratar especificamente da sustentabilidade, e aí a gente já tem passos muito bem estruturados e bem interessantes, inclusive em relação à descarbonização, né? Essa ideia de planejamento do Poder Judiciário em relação à sua logística sustentável. Então, há essa obrigação para todos os órgãos do Judiciário de ter esse plano de logística sustentável. Nesse plano de logística sustentável se avalia não apenas o que a gente entende talvez primariamente como sustentabilidade, que é essa ideia ecológica, ambiental, mas que a gente sim abarca isso, mas abarca também um diálogo social, abarca também um diálogo de equidade, né? Então, quando se promove ali numa resolução a ideia de gestão, por exemplo, de resíduos sólidos, se fala também de gestão social, né? Se fala também dos impactos das nossas contratações, né? Então, essa resolução, que é de 2021, já vinha com um caminhar de amadurecimento do Poder Judiciário, e agora, ao final, né, do ano de 2024, nós temos uma nova resolução do CNJ voltada especificamente para um planejamento focado em inventariar, reduzir e compensar as nossas emissões de gases de efeito estufa, de GE. E a gente está nisso? O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região? Estamos. Todo o Poder Judiciário, né, está envolvido. É uma resolução, as resoluções do CNJ possuem esse efeito vinculante, né, para todo o Poder Judiciário. Então, é algo que abarca toda a estrutura de conselhos também, enfim. Então, nós temos algumas diretrizes gerais nessas resoluções, mas temos também a autonomia de elaborar o nosso próprio plano, né? E esse plano, ele é elaborado por uma divisão de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão interna no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
E existe também o Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade. Então, a elaboração desse plano inicial está sendo feito por esses dois, enfim, por essa divisão e por esse colegiado, né? E a partir dessa primeira elaboração, que o CNJ definiu como prazo máximo para todos os tribunais, o envio desse plano inicial em 28 de fevereiro do ano de 2025, a partir desse primeiro planejamento, é preciso definir uma política contínua de redução ou compensação dos gases de efeito estufa até esse nosso órgão, TRT da 5ª Região, atingir a ideia de carbono zero, esse índice de carbono zero no nosso inventário no ano de 2030. Está dentro da Agenda 2030. Dentro da Agenda 2030. O que é que a gente faz concretamente para evitar, compensar não, mas para evitar e diminuir? A digitalização dos processos foi algo importante neste... Temos algumas medidas, né, de caminhada contínua, se a gente pegar desde a ideia de digitalização até essa política mesmo de sustentabilidade ali em 2021, que já vem sendo implementada, até agora, né? Enfim, agora é planejar novas ações mais impactantes. Eu posso até falar no que nós estamos pensando especificamente, mas a gente tem sim uma caminhada do judiciário em relação à digitalização, ao teletrabalho, porque nós temos 3 escopos, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3, para avaliar tanto no inventário quanto no planejamento de ações para cada escopo, né? Então, a gente tem que pensar em redução voltada de emissão para cada escopo. Escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Então, dentro aí dessa ideia de digitalização e até mesmo do teletrabalho, nós abarcamos, sem dúvidas, alguns dos escopos, mas mais especificamente o 1 e o 3. Sim. Teletrabalho que está participando de um paradoxo atualmente, né? De um lado, ajuda na sustentabilidade, mas de outro, por conta da retomada do trabalho presencial, etc., está sendo conflituoso isso. Eu acho que dentro da própria ideia da política de sustentabilidade, como um todo, lá aquela resolução de 2021, né, aquela resolução 400 de 2021, o CNJ nunca deixou de se preocupar com a ideia de sustentabilidade também enquanto uma sustentabilidade das relações sociais, as relações sociais internas do Poder Judiciário, num ambiente interno, né, que promova saúde e bem-estar para o nosso público interno. Isso está lá expressamente na Resolução 400. Então, não é possível de pensar de uma maneira dissociada, né, do sustentável enquanto meio ambiente para o sustentável socialmente, inclusive para o nosso público interno. Magistrados, servidores e servidoras. Então, de fato, a gente vive essa ideia paradoxal do teletrabalho por diversos motivos, mas ele tem um impacto direto na emissão de gases de efeito estufa, né, no que a gente chama de escopo 3. Então, esse percurso que fazemos, residência-trabalho, ele impacta nesse escopo 3, vai entrar no inventário dos tribunais e temos talvez aí um conflito até mesmo de saúde psíquica, né, em relação ao teletrabalho, mas o trabalho híbrido talvez, né, a gente tem uma parte desse trabalho presencial, parte telepresencial, a partir da gestão interna de cada tribunal. Eu acho que tem muito a contribuir, sim, tanto para a sustentabilidade, enquanto essa ideia mais de meio ambiente ecológico, quanto para a sustentabilidade enquanto saúde social, psíquica. Né? Isso. Para todo mundo não enlouquecer, também trancado atrás da tela. Na época da pandemia, um colega da faculdade me disse, faz tanto tempo que não vejo aluno, que esqueci que eles são tridimensionais, né? Eu vejo na tela do Zoom e isso enlouquece mesmo, todo mundo. Para além de nós, muitas vezes, nos vermos mais do que vermos o outro, né? Refletidos na tela. Também, né? Isto rende outra conversa. Quais são os desafios que você está vendo mais evidentes? Há uma questão cultural aí também, de não sabermos lidar com esse único planeta que a gente tem? Eu acho que nós temos 2 grandes desafios.
O primeiro é que nós somos, embora nós tenhamos, né, pessoas diversas, diversas formações do nosso corpo interno dentro do Poder Judiciário, nós somos órgãos eminentemente de prestação jurisdicional, judiciária, então tem muita dificuldade de termos outras pessoas de outras especialidades, embora tenhamos algumas pessoas, mas nem sempre essas pessoas estão atuando dentro dos tribunais nas suas formações de origem, né? Então, uma pessoa que seja aí um engenheiro ambiental, uma engenheira ambiental, enfim, que possa colaborar diretamente nesse planejamento. Então, a gente tem uma necessidade de capacitação, né, que é assim iminente, isso é um grande desafio, capacitação interna, capacitação para pensar ações concretas, efetivamente de impacto, viáveis, né, dentro de um orçamento, porque nós também temos que fazer esse balizamento, né, no orçamento. E o segundo grande desafio é, sim, a questão da cultura interna. Né? Nós temos essa primeira ideia de que nossa função social é exclusivamente a prestação jurisdicional e que nós não temos esse impacto na sociedade, quando isso já é um conceito extremamente ultrapassado, embora ainda muito presente, mas extremamente ultrapassado. E isso faz com que nós não nos vejamos, né, como parte de uma mola propulsora, de um mecanismo de transformação socioambiental. Isto vai entrar na capacitação, no convencimento. Sensibilização, acho que ações de sensibilização para o público interno, né? Uma qualificação muito voltada para a sensibilização, desde nosso papel individualmente pensado, passando também, né? A gente pode passar também para essa ideia do nosso papel enquanto instituição, do papel do órgão, né? Enfim, e do Poder Judiciário como um todo na sociedade. Então, acho que sensibilização, capacitação. Penso que a capacitação enquanto desafio, nosso maior desafio hoje é a capacitação nas questões mais técnicas de elaboração, né, dos planos, seja do plano de logística sustentável, seja do plano de descarbonização, o inventariar, né, a gente ter essa possibilidade de fazer nosso inventário é algo extremamente complexo e isso demanda capacitação também. De todo mundo. Há diferentes resistências você enxerga no público interno? Servidores são piores ou melhores do que juízes ao acolher essa proposta? Dentro de todas as políticas que nós temos de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, promoção de equidade, diversidade, nossos servidores e servidoras são muito mais abertos e abertas a debaterem o tema, tratarem, terem contato. Nós temos um bom diálogo com os servidores e servidoras. Pode chegar, examina a sustentabilidade no Poder Judiciário na companhia da juíza Adriana Manta até daqui a pouco. Pode chegar, examina a sustentabilidade no Poder Judiciário, ouvindo a juíza Adriana Manta. Adriana, iniciativas internacionais, vamos voltar elas rapidamente. O que é que inspira isto para se desdobrar para Brasil e depois dentro do Judiciário e vem de fora? Eu acho que a gente tem finalmente, né, nós temos um grande movimento mundial. E aí temos que destacar, de fato, o papel da ONU e da Agenda 2030, né, em torno de toda a pauta que a gente tem hoje de alcance, enfim, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos efetivamente que dar, né, acreditar à ONU essa atuação junto aos diversos países, aos diversos estados, às diversas nações. Nós temos a COP, chegando aí, né, em 2000. Isso aí, em 2025 nós temos a COP30 chegando aí, em Belém, e nós vimos toda essa movimentação geral, porque nós começamos a perceber, e aí eu faço um recorte muito específico de privilégio de classe e de raça, né? Então, nós, classe média alta e elite, muitas vezes a elite que está ocupando o espaço de poder branca, nós começamos a sentir efetivamente algo que afeta as populações periféricas
há muitos anos, e aí a gente talvez tenha por baixo 20, 30 anos de mudança sistemática climática, né? Então, eles já vinham sentindo isso, essa progressão do clima, das enchentes, exatamente, né? Do quanto era possível ou não atingir determinada área, né? Enquanto nós nos sentíamos resguardados ou resguardadas dentro do nosso privilégio de classe e de raça. Né? Então, eu não posso ignorar que nós temos isso também a nível de nações. Né? Então, quando nós temos uma Europa mais preocupada porque há onda de calor intensa provocando óbitos e, em seguida, há nevascas como nunca se viu antes no inverno, provocando óbitos, há chuvas intensas na Europa, né? Varrendo cidades, levando com enxurradas, enchentes, enfim, bens materiais e vidas. Né? Então, quando isso alcança, né, a Europa, nos alcança dentro do nosso país, no Brasil, né, enquanto nichos também, né, de elite. Então, nós tivemos aí aquela tragédia no Rio Grande do Sul, que nós não podemos nomear de outro modo, mas que atingiu, sim, uma população que não era habitualmente atingida, né, por esses fenômenos. Isso faz com que a Agenda 2030 da ONU tenha, de fato, ganhado uma relevância ou importância nas discussões dos diversos estados, das diversas nações. Né? Então, essa influência, e talvez a gente pense aí com essa ideia de trazer nessa pauta internacional para as discussões do Brasil com o internacional, a ONU capitaneando, eu vejo especificamente que a mudança no público atingido por conta das mudanças climáticas, pela justiça, a gente deixa de ter só uma injustiça climática, a gente passa a falar de justiça climática. A democratização, né, do sofrimento. Né, a partir da nossa catastrófica, né, má gestão da nossa relação com a natureza. Então, nós estamos provocando, sim, alterações sensíveis há muitos anos e nos preocupamos muito pouco com elas, porque nós não éramos ou não nos víamos diretamente afetados. E hoje nos vemos. Quando a água sobe, aí então hoje nos é preciso nos cuidar, né? Exato. Que triste, né? É bom que tenha acontecido, mas é triste que tenha acontecido. Eu sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Eu sinto muito que e é que talvez venha um pouco mais, né, da pessoa falando, mas eu sinto muito que a humanidade só consiga pensar em soluções e efetivamente em uma evolução do trato social, do trato ambiental, do trato econômico, da nossa perspectiva de dia a dia mesmo, de vida, e do direito também, né? A partir de catástrofes. Sim. Infelizmente, eu sinto muito. E quando essas catástrofes ultrapassam o muro do individualismo de classe, de raça, etc. Então, tocou no meu quintal, exatamente. Então agora é sério, agora precisa haver reação. Exatamente. Você não quer compartilhar umas ideias do que vem por aí na aplicação deste programa? Sim, olha, nós já temos iniciativas muito bacanas já ocorrendo em todo o país, né? Alguns tribunais, alguns órgãos, e a gente tem um desafio enquanto Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região pela nossa dimensão. Sim. Né? A Bahia é um estado continental, né? Nós brincamos que a Bahia é um estado continental. Nós temos esse desafio, mas nós temos alguns exemplos bem interessantes e estamos pensando em projetando algumas ações, né, de desenvolvimento do que já implantamos, né, e algumas inovações. Então, nós temos, sim, alguns exemplos bacanas. O próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem um histórico muito interessante, muito bacana, é um grande exemplo, né, para os demais tribunais. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região do Goiás é um tribunal que também vem desenvolvendo ações bem interessantes, já faz aí esse plano de descarbonização também, antes mesmo de se tornar uma resolução e vincular todos e todas. Mas em âmbito regional, aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, nós já vínhamos adotando, sim, por conta da política mesmo e do Plano de Logística Sustentável, uma gestão de resíduos sólidos, né? Então, a ideia inicial é pensar em implementar de maneira cada vez mais eficiente
essa gestão dos resíduos sólidos produzidos pelo tribunal. Mas nós temos já um planejamento, estamos inserindo nesse plano, né, do descarbonização, né, o plano do carbono zero, a ideia de tornar o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região um ponto em que quem circula, o nosso público interno, servidores, servidoras, magistrados e magistradas, aprendam a fazer a sua gestão residencial de resíduos sólidos e tem uma possibilidade de ter um ponto de entrega e coleta no tribunal. Então, ampliar não só para que essa coleta seja feita a partir do nosso resíduo enquanto instituição, mas também que cada indivíduo possa trazer, ser recolhido e destinado adequadamente a partir da contratação de cooperativas, né, de catadores de materiais recicláveis, que vão dar o destino adequado para cada um desses resíduos. E há também um audacioso plano de tornar, aos poucos, obviamente, cada passo aí planejado, tornar o TRT também esse ponto para a nossa sociedade. Sim. Especialmente para quem circula no nosso dia a dia. Não então, sindicatos que tenham ali, né, pessoas circulando, reclamantes, reclamadas, empresas pequenas, né, empresas pequenas, microempresas que vão ali, né, e entendem que aquele local que ela está frequentando, talvez ali por uma demanda esporádica, né, enfim, pode se tornar também uma casa de educação, né, um local em que se promova e que ela leve aquela cultura para dentro dessa microempresa e que essa microempresa comece a funcionar e a pensar em um desenvolvimento socioambiental diferenciado, talvez não mais com a violação trabalhista, mas com a educação para um cumprimento da legislação trabalhista e, mais ainda, uma cultura de promoção de meio ambiente saudável, feliz, não só interno, mas também externo. Então, um dos nossos grandes planos, eu diria, e o diferencial, talvez, do nosso plano, é tentar implementar dentro desse escopo da gestão de resíduos sólidos e da coleta, né, adequada. Uma ideia fabulosa. Temos outras ideias, mas essa daí eu acredito que é talvez a mais audaciosa e a mais interessante do nosso plano. Sim, bem sedutora. Pensei que há muitas cidades do estado que não tem nenhum tratamento, né? Que a coleta seletiva não existe, né? E que os que fazem coleta seletiva ou ela é retirada por catadores de resíduos ou ela é misturada com lixo orgânico e, portanto, é um desperdício. Em Salvador, nós ainda temos, que é a maior, né, cidade do nosso estado, nós temos ainda essa discussão, né, sobre, olha, eu tento separar, né, eu tento entender, eu fazer uma coleta seletiva na minha residência, mas chega no meu condomínio, mistura tudo e o meu condomínio não adota, eu já tentei, já levei. Então, transformar o TRT nesse ponto, né, é interessante, né, para o público interno. Isso aconteceu com o lixo químico, né? Assim, Sim. A gente se habituou, porque começou a aparecer em um outro lugar, depósito de pilha usada e tal. E você já sabe que naquela ótica que você vai, ou no shopping então você tem onde levar. Exato. Eu vou no shopping, vou aproveitar esse saquinho aqui das pilhas que eu guardei. Exatamente. Quando a gente fala de resíduo sólido, de existência ou não de gestão, nós não podemos ignorar que a Bahia ainda tem um alto número de lixões. Então, nós temos, sim, uma concentração grande ainda pelo interior do estado da Bahia de lixões, né, que é o que tem se combatido, né, por ter tanto uma má destinação, né, ambientalmente falando, quanto socialmente falando, dos resíduos. Então, quando a gente pensa em levar, enquanto órgão que está aí em diversas cidades do interior, talvez iniciando pela capital, mas levar essa cultura, essa contratação de cooperativas do interior, nós pensamos exatamente em
atuar também numa cultura local, em cidades menores, para que se tenha talvez uma mudança de paradigma em relação aos lixões. Um dos grandes projetos é também contribuir com essa possibilidade de fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. A gente tem no interior algumas cidades que já têm cooperativas instaladas, outras ainda estão se instalando, algumas não têm nenhuma iniciativa. Algumas tratativas internas no tribunal, através de uma parceria que nós temos, através de um termo de parceria com uma organização não governamental, que congrega, acredito que 80 ou 100 cooperativas, para fazer também esse mapeamento de onde nós podemos começar a pensar essas ações de uma maneira mais efetiva e eficaz. Seria um movimento social importante de a sociedade organizada empurrar o poder público executivo, né? Porque não demanda que o prefeito, a prefeita comece com um projeto de extinguir o lixo, mas se o resíduo sólido reciclável for tratado pela sociedade, isso vai levar à diminuição do lixão. Exatamente. É uma ideia fabulosa. Exatamente. Muito... E é uma contribuição pequena, talvez, para essa ideia de enfrentamento, essa realidade, que é uma realidade socioambiental muito cruel, Sim. né? Mas que precisa ser enfrentada. Muito obrigado, Adriana, por sua participação. Foi muito rico ouvi-la. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional da Bahia. Até o próximo episódio.